Pessoal, vamos para a primeira aula de treinamento resistido. A primeira aula referente à unidade 1 da disciplina. Nesse momento nós vamos conhecer um pouco melhor a capacidade de força e para isso a gente precisa conhecer alguns conceitos fundamentais para entender o funcionamento do sistema neuromuscular, né, como que a força é gerada. Mas a gente precisa conhecer mecanismos e também conhecer um pouco do músculo e do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso periférico, em termos anatômicos mesmo, tá? Então, para a aula de hoje, né, começando com as bases biológicas do treinamento resistido, nós vamos ver estrutura e composição do músculo esquelético, propriedades comportamentais e base molecular e mecânica da contração. Todos esses elementos, esses conteúdos, eles já foram estudados em disciplinas anteriores, como anatomia, cinesiologia, fisiologia e biomecânica. Então, nós vamos aqui relembrar e reforçar esses conceitos antes de prosseguir com conteúdos mais novos. Vamos lembrar que nós temos 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. Começando do músculo liso, que é esse ilustrado aqui embaixo, o músculo liso é um músculo que geralmente reveste órgãos internos ou vasos sanguíneos. São músculos de contração involuntária, então voluntariamente nós não ativamos esses músculos e que geralmente produzem contrações fracas e lentas. Tá? Já o músculo cardíaco, ele também é de contração involuntária, ou seja, voluntariamente nós não mandamos esse músculo contrair ou relaxar, então são outros fatores, né, que não a nossa consciência ali para controlar essa atividade desse músculo, e é um músculo que produz contrações fortes, contrações rápidas e contínuas, então geralmente são contrações rítmicas, tá? E por fim o músculo esquelético, né, que está ilustrado aqui em cima, que é o que nos diz respeito, que é nele o foco do treinamento de força. O músculo esquelético é um músculo que normalmente é ativado por ações voluntárias, é capaz de produzir contrações fortes, rápidas e normalmente não são rítmicas, né, são descontínuas. Esses músculos podem ser ativados também de maneira involuntária em função de estimulação reflexa, tá? Mas é o único tipo de tecido muscular que nós temos que nós conseguimos voluntariamente ativar ou relaxar. A imagem à direita, essas 3 imagens aqui à direita, elas mostram os cortes transversais desses músculos. Focando então no músculo esquelético, aqui nós temos a imagem do músculo esquelético, tem um corte transversal, tá? O corte transversal é quando eu pego a origem e inserção desse músculo, faço um corte que seja perpendicular à linha entre origem e inserção. Então eu tenho origem, por exemplo, e inserção seria aqui embaixo, né? Então eu faço uma linha entre origem e inserção e em qualquer ponto que eu cortar perpendicularmente esse músculo eu tenho um corte transversal. O corte transversal não necessariamente é um corte em que na região de maior circunferência. Normalmente nós fazemos na região de maior circunferência quando eu quero usar o corte transversal para ver, por exemplo, o efeito de hipertrofia. Tá? Mas qualquer corte que seja perpendicular a essa linha entre origem e inserção é um corte transversal. Já o corte longitudinal, ele segue essa linha entre origem e inserção, tá? Nas imagens aqui à direita nós temos o corte transversal e o corte longitudinal. Para entendermos bem a estrutura do músculo, como ele é composto, as imagens em corte transversal são mais didáticas, né? Nos mostram melhor como que é a estrutura desse tecido. Então, pegando aqui o corte transversal, vamos analisar primeiro essa figura da esquerda na tela. Nós temos um músculo em corte transversal e nós temos as suas subestruturas,
Então, temos aqui o músculo como um todo, e nós podemos observar que o músculo é composto por vários fascículos. Então, esses aqui são os fascículos, tá? Os fascículos também podem ser chamados de feixes. Então, dependendo da referência bibliográfica utilizada, vocês vão encontrar o nome feixe e, dependendo da referência, vão encontrar o nome fascículo. Os fascículos, eles são delimitados por membranas, né, de tecido conjuntivo, que são denominadas perimísio, tá? Então, esse nome aqui, ó, perimísio. Então, o perimísio é uma membrana de tecido conjuntivo que reveste o fascículo. E os fascículos são compostos de fibras musculares. Então, isso aqui já é uma fibra muscular. A fibra muscular é a célula que compõe esse tecido. Todo tecido no nosso organismo é um conjunto de células especializadas. Então, o tecido muscular é composto por fibras musculares. Fibras musculares são células, com todas aquelas características que uma célula tem, né? Tem núcleo, né, com material genético, tem ribossomos, lisossomos, citoplasma, né, e todas aquelas organelas que nós conhecemos lá no segundo grau, né, lá no ensino médio. Então, o fascículo, ele é composto por várias fibras musculares. E lembrando que as fibras, então, são as células que compõem o tecido muscular. As fibras musculares são revestidas também por uma membrana de tecido conjuntivo que é chamada endomísio. Então, revestindo as fibras, nós temos o endomísio. Quando nós fazemos um conjunto de fibras musculares, nós formamos um fascículo. E esse fascículo ele é revestido por uma membrana de tecido conjuntivo chamada perimísio. E um conjunto de fascículos forma então o músculo como um todo, né? Forma o músculo esquelético e revestindo, né, todos esses fascículos, unindo todos esses fascículos, nós temos outra membrana de tecido conjuntivo que é o epimísio. Então, para facilitar um pouquinho aí didaticamente, eu falei que o nome de três estruturas e de três membranas, tá? A estrutura maior é o músculo, depois nós temos o fascículo, depois temos a fibra muscular. E revestindo cada uma dessas estruturas, nós temos membranas de tecido conjuntivo. Da mais externa para a mais interna, nós temos epimísio, perimísio e endomísio. Tá? Para facilitar um pouquinho, para vocês não confundirem, lembre-se que o que é diferente, que é o perimísio, está no meio. Tá? E o endo remete a algo interno, né? Então é a mais interna de todas, né? É a que reveste a fibra muscular, que é o endomísio. E a mais externa, perimísio. Certo? Então temos aqui uma macroestrutura, né? Digamos assim, do tecido muscular. E agora dentro da fibra muscular, né? Das fibras musculares, nós temos uma estrutura complexa, mas é essa estrutura que confere ao músculo esquelético a propriedade dele de se contrair e gerar tensão. Então, uma fibra muscular, além de todos os elementos que uma célula contém, ela ainda contém várias miofibrilas, tá? Várias miofibrilas, e a miofibrila é o que está mostrado aqui em destaque. Nós temos várias miofibrilas em uma fibra muscular. A miofibrila é uma estrutura longitudinalmente extensa, com um formato cilíndrico, e ela é formada por um conjunto de sarcômeros. O que compõe o sarcômero? Miofilamentos de actina e miosina. Então, dentro da miofibrila, que é essa estrutura maior, nós temos vários miofilamentos de actina e miosina. O que delimita um sarcômero? Duas linhas Z, como está ilustrado aqui. Então, nós temos vários sarcômeros em série ilustrados nessa figura, tá? Então, aqui, onde está o limite entre duas linhas Z, nós temos um sarcômero. E a estrutura segue com uma série de outros sarcômeros, como eu disse,
em série, tá? O sarcômero, então, ele contém esses miofilamentos de actina e miosina, que você já conhece. O miofilamento de actina é chamado miofilamento fino também, e a miosina é chamado de miofilamento grosso. Nessa imagem aqui de cima, né, essa imagem aqui em destaque, nós temos um corte longitudinal, né, da miofibrila. Então a gente consegue nesse corte longitudinal ver o finalzinho de um sarcômero. Aqui nós temos um outro sarcômero completo e aqui o início de outro sarcômero. Vamos focar nesse sarcômero aqui que está ilustrado. O que contém o sarcômero? Uma série de miofilamentos finos de actina e outra série de miofilamentos grossos de miosina, tá? Aqui para os dois lados. Aqui eu tenho um disco Z, aqui eu tenho outro disco Z, e isso delimita para mim um sarcômero. É importante nós reforçarmos que o sarcômero é a menor unidade funcional do músculo esquelético. Então, o que isso quer dizer? Um miofilamento de actina não é capaz de gerar tensão sozinho. A miosina não é capaz de gerar tensão sozinha. Nós precisamos de um conjunto de miofilamentos de actina e miosina, que é o que compõe o sarcômero, para que a tensão seja gerada. Então, um sarcômero isolado é capaz de gerar tensão. Mas é claro que é uma estrutura microscópica e que um músculo esquelético nosso, qualquer, tem uma maquinaria enorme de sarcômeros, né? Tem um conjunto enorme de sarcômeros e cada sarcômero isoladamente gerando tensão soma-se aos demais e a gente tem a tensão gerada ativamente pelo músculo esquelético. Essa mesma imagem em corte longitudinal é mostrada aqui em corte transversal. É como se nós pegássemos esse corte aqui e ampliássemos, tá? Então nós temos aqui os miofilamentos finos de actina isolados, os miofilamentos grossos de miosina isolados e aqui o conjunto, né, de actina e miosina, como é um corte transversal de um sarcômero, certo? E aqui numa imagem ainda mais microscópica, para ver, né, que nós temos um miofilamento grosso, que é a miosina, com várias cabeças, aqui nós chamamos de cabeças, tá? São essas cabeças que se movimentam, acoplam-se à troponina no miofilamento de actina e promove o deslizamento desse miofilamento, aproximando os discos Z. Então, esses dois discos Z aqui, em um sarcômero, eles são aproximados durante um processo de contração muscular, né? E aí, isso em série acaba encadeando o encurtamento muscular resultante da contração. Então, visto a estrutura, né, anatômica do tecido muscular, né, até a parte ali bem microscópica dos miofilamentos de actina e miosina, nós vamos rever, tá? Só para reforçar. Então, eu tenho o músculo como meu tecido, tá? Então, tecido muscular. Lembrando que o músculo é revestido pelo epimísio. Dentro do músculo nós temos vários fascículos ou feixes e eles são revestidos por uma membrana de tecido conjuntivo chamada perimísio, e esses fascículos ou feixes são formados por um conjunto de fibras musculares, e essas fibras são revestidas então pelo endomísio, tá? Dentro das fibras musculares, além de todas as estruturas que nós temos numa célula comum, nós ainda temos várias miofibrilas. Essas miofibrilas são formadas por vários sarcômeros em série, como ilustrado aqui. Então, aqui eu tenho um sarcômero, aqui eu tenho outro sarcômero, aqui eu tenho outro sarcômero. Então, um conjunto de sarcômeros em série, ou seja, um conectado ao outro longitudinalmente, formam uma miofibrila. E de que os sarcômeros são compostos?
Eles são compostos de miofilamentos finos de actina, miofilamentos grossos, que nós chamamos de miosina, e ainda contém miofilamentos elásticos, que nós chamamos de titina. Se vocês pegarem livros, por exemplo, de fisiologia do exercício, ou até de biomecânica mesmo, mais antigos, e mais antigos pode ser assim, de 2006 para baixo, vocês vão ver que a titina praticamente não é mencionada, porque é um miofilamento que é relativamente recente, tá? Ela foi descoberta há poucos anos. A titina é um miofilamento elástico. Nós vamos ver um pouco mais para frente qual que é a função da titina. Nessa imagem aqui em corte longitudinal de um sarcômero, nós podemos observar o que acontece estruturalmente em um sarcômero quando há contração muscular. Então, a base da contração muscular é a aproximação dos discos Z ou linhas Z, tá? Então, eu tenho aqui uma linha Z, aqui outra linha Z. Nós observamos aqui os miofilamentos de actina e de miosina. Então, aqui tem outro disco Z, tá? Então, eu tenho aqui 2 sarcômeros ilustrados. Quando há o processo de contração muscular, eu tenho, então, uma aproximação dos discos Z, porque as cabeças de miosina, né, que são várias aqui em um miofilamento de miosina, elas se acoplam à actina e movimentam a actina sempre no sentido de aproximar a linha Z da zona H, que é essa zona central aqui, né, o espaço aqui entre os miofilamentos de actina. Essa aproximação, então, encurta o sarcômero e que, em última instância, vai também encurtar o músculo esquelético, tá? Então, nós temos aqui, reforçando, actina, miofilamentos finos, né, que é o que está em azul, a miosina em laranja, né, e durante o processo de contração muscular, as cabeças de miosina se acoplam à actina e aproximam essa linha Z, na qual as actinas estão inseridas, aproximam as 2 linhas Z, encurtando o sarcômero, como nós temos ilustrado na figura abaixo e na última figura aqui embaixo, com o sarcômero bastante encurtado. Então, nós temos uma aproximação bastante grande entre as linhas Z desses sarcômeros. E numa extensão ainda maior, aqui para ilustrar um pouco a titina, tá? Que é o miofilamento elástico. Nós temos de novo um corte, que seria um corte longitudinal, de uma figura ilustrativa do sarcômero, linha Z, outra linha Z, miosina, miofilamento grosso, actina, miofilamento fino, e aqui ondulado a titina, que é o miofilamento elástico. Esse miofilamento elástico, ele não participa ativamente do processo de contração muscular, ou seja, do processo de geração de tensão muscular ativa. Mas a titina, ela tem sido postulada ela a função de regular o comprimento do sarcômero. E isso, em última instância, vai ajudar a regular o comprimento do músculo esquelético. Quando nós estivermos vendo outros conteúdos mais para frente, nós voltaremos a falar um pouco mais da função da titina. Mas só para não deixar passar, a titina é um miofilamento elástico que não participa ativamente do processo de contração muscular. Passada a estrutura do músculo, vamos para as propriedades comportamentais. Esse tecido muscular ele tem várias propriedades comportamentais. E aqui eu trouxe as 4 propriedades que biomecanicamente, né, e até fisiologicamente são mais importantes, tá? Fisiologicamente pensando nas 2 últimas, que é a irritabilidade e a capacidade de desenvolver tensão, e biomecanicamente pensando, né, as 4, que na verdade estão relacionadas a um comportamento biomecânico do músculo, né? Então, uma primeira propriedade comportamental é a extensibilidade. O que é extensibilidade? É a habilidade de um músculo, de um tecido qualquer, de se alongar ou aumentar o comprimento. Então, qualquer estrutura que nós pegamos ela
e forçamos um aumento do comprimento e ela não se deforma plasticamente, nós temos então nessa estrutura uma propriedade comportamental chamada extensibilidade. Para exemplificar, todo mundo já brincou de massa de modelar, provavelmente quando era criança, né? Então aquelas massinhas de criança. Quando a gente pega uma massinha e a gente estende ela, tem um ponto, né, em limite em que eu consigo estendê-la sem que ela se quebre, sem que ela se rompa. Então eu tenho aí nesse tecido a propriedade de extensibilidade. Ou se eu pego um elástico, né, uma gominha, pode ser uma gominha de cabelo, ou um elástico de prender qualquer coisa. Se eu pego esse elástico e estendo ele, eu aumento o comprimento desse elástico sem que ele tenha sofrido qualquer tipo de deformação plástica. Ele só sofreria uma deformação elástica. Então, esse tipo de material tem essa propriedade de extensibilidade. Mas o músculo, além da extensibilidade, ele tem a elasticidade, que é uma habilidade em retornar ao comprimento normal depois dele ser alongado. Então, se eu pego essas estruturas que eu exemplifiquei, uma massinha de modelar e um elástico, o elástico também tem a propriedade de elasticidade, como o nome já diz. Mas a massinha de modelar não. Apesar de ter extensibilidade, ela não tem elasticidade, porque se eu estendo uma massinha e solto ela, deixo ela paradinha ali na mesa, ela não vai retornar ao seu comprimento anterior antes de eu manuseá-la. Já o elástico retorna. Então, se eu estendo o elástico, né, o ponto ainda de realizar deformações elásticas, e solto, ele retorna ao seu comprimento antes de eu manuseá-lo. Então, essa é a propriedade de elasticidade e que o músculo, nossos músculos esqueléticos têm. Então, eles têm essa propriedade de retornar ao seu comprimento normal após o alongamento. Outra propriedade é a irritabilidade, que é a habilidade que ele tem de responder a um estímulo, né, eletroquímico ou mecânico. Se nós pegarmos um neurônio motor, desacoplar esse neurônio do músculo e acoplar esse neurônio no osso, o osso não vai se contrair quando esse neurônio for ativado. Mas o músculo vai, porque ele tem essa propriedade de responder a um estímulo eletroquímico. Então essa é a propriedade de irritabilidade que o tecido muscular contém. E por fim, a capacidade de desenvolver tensão, que é a resposta a essa irritabilidade. Então, quando tem esse estímulo elétrico no músculo esquelético, como que ele responde? Desenvolvendo tensão. Né? E trazendo o conceito exatamente como está no livro de biomecânica, seria então a capacidade de encurtar em estado alongado. Mas ele já é um conceito passado, porque nós sabemos que o músculo é capaz de desenvolver tensão também enquanto ele aumenta o comprimento, que seria uma ação excêntrica, tá? Mas a ideia, então, dessa propriedade é vocês entenderem que o músculo é capaz de gerar tensão, né? Seja ela concêntrica, excêntrica ou isométrica. Sempre que eu me referir à tensão, eu estou me referindo praticamente de maneira sinônima aí à força, tá? Tensão e força. Essas figuras ilustram o músculo em diferentes comprimentos. Então, na parte de cima nós temos o músculo aqui no estado de repouso, seu comprimento normal de repouso. Aqui nós já temos o músculo estendido, então se nós traçarmos uma linha aqui, a gente vai ver que o comprimento dele está maior. É difícil fazer uma linha reta aqui. Então ele está aqui num comprimento maior, seria o músculo estendido. Quando a tensão promovida para que ele se estendesse é cessada, é interrompida, ele retorna ao seu comprimento original, então, como está posto aqui, né, após o recolhimento elástico passivo. Então eu primeiro fiz tensão aumentando o seu comprimento, que é a segunda figura, e depois eu soltei. Eu não estou fazendo tensão para que ele volte ao comprimento normal. Ele naturalmente volta ao seu comprimento normal de repouso, então de maneira passiva, como está posto aqui. Não é necessário nenhum gasto de energia adicional. E por fim, o músculo contraído, né, ativamente, então nós observamos que ele está em um comprimento menor em relação ao músculo em um estado normal de repouso, né? Então nós já temos ele aqui no estado contraído. Então mostra
de uma maneira simples, aí, algumas dessas propriedades comportamentais do músculo esquelético, reforçando, nós temos a extensibilidade, a elasticidade, a irritabilidade e a capacidade de gerar tensão. Essas são as 4 principais propriedades comportamentais do músculo esquelético. Do ponto de vista de composição do sistema músculo-tendíneo, nós temos uma divisão didática e biomecânica do músculo entre elementos ativos e passivos, sendo que os elementos passivos são ainda divididos em componentes, né, elástico em série e elástico em paralelo. Bom, o que são os elementos ativos? Os elementos ativos é o próprio tecido muscular. As fibras musculares, mais especificamente, elas são consideradas os elementos ativos do músculo, tá? As fibras musculares. Por que ativas? Porque para que elas gerem tensão, é necessário gasto energético, gasto de ATP. Mas esse aparato músculo-tendíneo, ele ainda tem outros elementos que nós chamamos de elementos passivos. Elementos passivos que nós vamos ver que eles também geram tensão, porém de maneira passiva, ou seja, sem gasto de ATP. Esses elementos passivos são divididos em paralelo e em série. Quais são os elementos elásticos em paralelo? Nós temos como elementos elásticos em paralelo as membranas musculares. Por isso eu me referi a elas lá nos primeiros slides, porque são elementos importantes do ponto de vista do funcionamento biomecânico do músculo e para que ele gere tensão. Todas aquelas membranas de tecido conjuntivo são consideradas elementos elásticos em paralelo. Paralelo porque elas estão paralelas às fibras musculares, estão paralelas ao músculo como um todo. E quais são os elementos elásticos em série? Em série quer dizer um depois do outro, né? Os elementos elásticos em série são os tendões. Então, nessa figura, nós temos ilustrados os elementos ativos, que aqui está como CC, que a sigla está em inglês, que é um C de componente, o outro é de contrátil, né? Então, componentes contráteis, tá? Aqui nós temos os elementos paralelos, né, elásticos paralelos, então paralelo, elástico, componentes elásticos em paralelo, que são então as membranas musculares. E nós temos os elementos elásticos em série, não série elástica, componentes que são os tendões, né, um tendão, outro tendão. Componentes elásticos em série, porque eu tenho um elemento, depois tenho o músculo, depois tenho outro elemento. E os componentes elásticos em paralelo é porque estão em paralelo com as fibras musculares. Bom, essa é uma maneira de ilustrar como nós podemos observar e enxergar esse aparato músculo tendíneo, que vai ser importante para a gente entender a produção de força mais para frente. Então, a partir de uma perspectiva mecânica, a unidade músculo-tendínea vai se comportar como um componente contrátil em paralelo, que são então as fibras musculares, com um componente elástico em série e outro em paralelo. Então, quais são os componentes elásticos em paralelo? São as membranas musculares. Componentes elásticos em série, tendões. Então, vamos lembrar essa maneira de enxergar essa unidade músculo-tendínea. Tá? Então, como componentes contráteis ou elementos ativos, mesma coisa, que se remetem o que? Às fibras musculares, e como elementos passivos, tá? Que são esses componentes elásticos em série e em paralelo, que se remetem às membranas musculares e aos tendões, respectivamente. Entendido como a gente pode observar o músculo desde a sua composição anatômica, vamos expandir um pouco a visão, sair um pouco do músculo
e pensar nesse tecido associado ao tecido neural, né? Então ao sistema neural, e aí nós temos o sistema neuromuscular. Um conceito bastante importante que nós precisamos compreender para entender a regulação da força é o conceito de unidade motora. O que é uma unidade motora? É um neurônio motor e todas as fibras que esse neurônio motor inerva. Neurônio motor é a mesma coisa que motoneurônio. Então, por vezes eu posso falar motoneurônio ou vou falar neurônio motor, mas é a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho um neurônio motor e esse neurônio motor chega à fibra muscular e inerva, chega ao músculo e inerva ali várias fibras, eu tenho então uma unidade motora. Nessa figura, nós temos ilustrados duas unidades motoras. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, tá? Porque eu tenho aqui dois neurônios motores, esse e tenho aqui esse outro neurônio motor. E vamos ver que chegando próximo ao músculo, esse neurônio motor se ramifica, né? Então ele tem aqui várias ramificações, sendo que cada terminação nervosa vai inervar uma fibra muscular diferente, tá? Uma mesma fibra muscular não é inervada duas vezes, mas um mesmo neurônio motor pode inervar várias fibras. Por que isso é chamado de unidade motora e qual a importância desse conceito de unidade motora? É porque quando esse neurônio motor, vamos pegar esse neurônio 2 aqui, quando esse neurônio motor é ativado pelo sistema nervoso central ou até pelo sistema nervoso periférico via alguma ação reflexa, quando esse neurônio motor é ativado, todas as fibras que compõem essa unidade motora vão se contrair, vão responder da mesma maneira. Então, dentro de uma unidade motora, não há a possibilidade de escolha de ativação de umas fibras e manter outras relaxadas, né? Se esse neurônio motor ele foi ativado, todas as fibras que ele inerva serão, então, ativadas e vão gerar tensão. E quantas fibras, normalmente, um neurônio motor inerva? Não tem um número fixo, porque isso vai depender do músculo. Quando nós temos músculos envolvidos em ações de coordenação motora fina, normalmente nós temos unidades motoras menores, ou seja, eu tenho um neurônio motor inervando poucas fibras, porque assim eu consigo regular melhor a quantidade de força. Pense só, se eu tenho um neurônio motor, suponhamos que eu tenha um músculo pequeno que participa de coordenação motora fina e ele tem 200 fibras musculares. Eu tenho um neurônio motor que inerva 100 e o outro que inerva as outras 100. Como que eu posso fazer a regulação de força nesse músculo? Ou eu ativo um neurônio ou eu ativo dois, né? Então não tem valores intermediários para controlar. E tem vários movimentos que nós fazemos que precisam de um ajuste muito refinado do nível de força. Por exemplo, o movimento dos olhos. Então, os músculos que controlam movimentos nos olhos têm, por exemplo, 3 fibras musculares por unidade motora. Então, eu tenho um neurônio motor e quando ele chega ali próximo ao músculo, ele se ramifica em apenas 3 e vai inervar ali 3 fibras musculares. Porque quando esse neurônio motor for ativado, só 3 fibras vão se contrair. E para contrair as outras fibras, nós teremos mais neurônios motores, né? E aí eu tenho uma possibilidade de regulação maior do que tendo um neurônio motor inervando muitas fibras. Agora, em músculos de coordenação grossa, nós podemos ter unidades motoras chegando a mais de 100 fibras musculares sendo controladas pelo mesmo neurônio motor. Então, para a pergunta que eu fiz, não existe uma resposta única, né? Não tem como falar, olha, uma unidade motora é um neurônio motor e X fibras musculares, tá? Não tem um valor específico para esse X, certo? Depende da função do músculo, principalmente.
Então isso aí é a unidade motora, o neurônio motor e todas as fibras que ele inerva. Lembrando que um neurônio motor pode inervar várias fibras, mas uma mesma fibra não recebe a inervação de mais do que um neurônio motor. Ela constitui, né, a unidade motora, a unidade funcional do movimento. Tá? E como eu disse, constituída pelo neurônio motor anterior, ou motoneurônio, e das fibras musculares que ele vai inervar. Só um detalhe, nós chamamos de motoneurônio anterior, por quê? Porque a unidade motora é uma unidade funcional relacionada à transmissão de impulsos eferentes. Então, que vai do sistema nervoso central para a periferia. Então, isso é eferente. E toda a sinalização eferente relacionada ao nosso sistema músculo-esquelético, toda a informação nervosa, ela sai da parte anterior da medula espinhal. Então, todo o nervo motor sai da parte anterior da medula espinhal. E todos os nervos sensitivos, que aí transmitem, então, informações aferentes, que vêm da periferia para o sistema nervoso central. Então, por exemplo, quando eu encosto a mão em algo quente, né, essa percepção vem de receptores específicos. Então, um impulso é transmitido da minha mão, né, desses receptores aí de calor, até o sistema nervoso central. Isso é uma informação aferente. A informação mandando eu retirar a mão desse lugar que está me queimando é uma informação eferente. Então, houve uma percepção de que a mão não deve ficar ali, senão vai ter algum dano. Então, eu tenho um comando eferente para que haja uma retirada. E aí, esses neurônios eles vão sair pela parte anterior da medula, vão inervar o músculo, promover as contrações necessárias para que haja, então, esse movimento de retirada. Então, por isso, neurônio anterior, por um aspecto anatômico de distribuição de nervos que transmitem informação eferente, né, que são os neurônios motores, e aferente, que são os nervos sensitivos. As contrações musculares, elas vão resultar das ações individuais e combinadas das unidades motoras. Então, esse conceito de unidade motora, ele já nos ajuda a entender que a unidade motora, ela tem um papel fundamental no processo de regulação da força muscular, né? Se eu preciso produzir muita força, eu vou querer ativar mais unidades motoras. E se eu preciso de um ajuste refinado no nível de força, de produzir pouca força, eu vou ativar uma quantidade menor de unidades motoras, tá? E como eu disse, cada fibra recebe o influxo de um único neurônio, mas o neurônio pode inervar muitas fibras musculares. A partir, então, desse conceito de unidade motora, né, que a gente viu que é um neurônio motor e todas as fibras que ele inerva, quando esse neurônio motor se ramifica e vai inervar uma fibra muscular, essa conexão dessa terminação nervosa do neurônio motor com a fibra muscular tem o nome de junção neuromuscular. Então, junção neuromuscular é a interface entre a extremidade de um motoneurônio e uma fibra muscular. E vai funcionar transmitindo, então, esse impulso nervoso que vem do neurônio passando para a fibra muscular para desencadear a contração muscular. Tá? Se cada fibra muscular só pode ser inervada uma única vez, então cada fibra muscular pode possuir no máximo uma junção neuromuscular. Aqui tem um desenho esquemático, né, do que seria uma junção neuromuscular. Então aqui eu tenho o neurônio, né, isso aqui é a terminação nervosa, tá? Nós temos aqui essas vesículas verdinhas, são dos neurotransmissores, né? Quais são os neurotransmissores? Aqui, né, é a acetilcolina. E aqui nós temos a membrana da fibra muscular. Portanto, essa junção aqui é chamada de junção neuromuscular. Um outro nome comum para a junção neuromuscular
é placa motora terminal. Tá? Então, se vocês observarem algum outro material, o nome placa motora terminal é o mesmo que junção neuromuscular. Nada mais é do que a interface entre o neurônio motor e a fibra muscular, lembrando que cada fibra pode ter no máximo uma junção neuromuscular. E aqui uma imagem microscópica a gente consegue observar bem aqui duas junções neuromusculares, né? Aqui tem uma, aqui tem outra, né? Então, nessa imagem mesmo nós estamos com o nome de placa motora terminal, tá? Mas é a mesma coisa que a junção neuromuscular, que é então essa interface do neurônio com as fibras musculares. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma fibra muscular. Aqui nós temos outra fibra muscular, aqui nós temos outra fibra muscular. Então, uma imagem bem legal aí para a gente entender a junção do sistema nervoso com o tecido muscular. Saindo da parte de constituição e começando a entrar em um aspecto mais relacionado ao funcionamento do sistema muscular, nós precisamos entender bem o conceito de somação. Tá? Então, nós temos aqui, para ver o conceito de contração tetânica. Eu vou explicar para vocês o que é, apesar de que é algo que não faz diferença para a gente, já que nós não conseguimos produzir voluntariamente uma ação tetânica. E o que seria o efeito de somação. Esse gráfico a gente consegue observar muito bem o que é o efeito de somação. No eixo Y aqui, nós temos a tensão muscular. E aqui no eixo X, eu tenho uma escala de tempo, tá? Cada seta dessa aqui é um estímulo elétrico que chega na fibra muscular. Então, imagine um experimento de laboratório, eu tenho ali um controle da atividade elétrica, né, conectada a uma fibra muscular, e eu vou estimular eletricamente essa fibra para que ela contraia, e ela contraindo, obviamente, ela gera tensão. Então, eu tenho aqui um primeiro estímulo que vai elevar, então, a tensão dessa fibra, mas que depois cessa, já que eu não mantenho o estímulo constante. Eu dei um estímulo, aconteceu uma cadeia de eventos dentro da fibra muscular para que haja, então, o processo de contração. A tensão foi gerada, os sarcômeros se encurtaram, gerou um nível aqui de tensão e depois cessa até voltar ao estado de repouso novamente. Todo esse processo durou um pouco mais do que 100 milissegundos. E aí, 200 milissegundos depois do primeiro estímulo, eu tenho um segundo estímulo. Quando eu aplico esse segundo estímulo, a mesma reação acontece. E se 200 milissegundos depois eu aplico um terceiro estímulo, a mesma sequência de eventos acontece com essa fibra gerando tensão. Mas observem bem, o espaço temporal entre um e outro disparo, né, que nessa ilustração aqui está em 200 milissegundos, esse espaço temporal faz com que o estímulo seguinte aconteça quando o músculo já não está mais produzindo tensão, quando a fibra já não está mais produzindo tensão. Então, parte do mesmo nível inicial do primeiro estímulo. E aqui, então, nós não temos nenhum tipo de efeito de somação. Na figura B, nós temos entre o primeiro, o S1 e o S2, né, que é o segundo estímulo, o mesmo intervalo de tempo. Então, vejam bem, houve aumento de tensão depois do primeiro estímulo. Quando eu aplico o segundo estímulo vem um momento em que o músculo já está no seu estado inicial, aqui de repouso. Então, não tem efeito de somação. Mas o terceiro estímulo acontece num intervalo menor do que 100 milissegundos. Então, ele foi iniciado, esse segundo disparo elétrico, ele foi iniciado enquanto o músculo estava próximo, enquanto a fibra, né, estava próximo ao seu ápice de produção de força resultante do primeiro estímulo elétrico que ela sofreu. E qual que vai ser o resultado disso? Uma geração de força ainda maior. Então, aqui nós temos um efeito de somação. Aqui eu tenho um efeito de somação.
tá? E esse efeito de somação aconteceu em função de quê? De um encurtamento nos intervalos de tempo entre um estímulo elétrico e outro, aplicado na fibra muscular. E na figura C, a última aqui de baixo, a gente observa um efeito de somação ainda mais efetivo. Observem aqui o intervalo de tempo entre S2 e S3. Foi bem curto, né? Então, com esse intervalo bem curto de tempo, eu consegui ativar o músculo, produzindo um efeito ainda maior, gerando um efeito de somação maior, gerando ainda mais tensão, né? Através desse efeito de somação, nós regulamos a quantidade de força que o músculo é capaz de produzir. Se eu quero produzir pouca força, eu vou aproveitar menos o efeito de somação. Se eu preciso produzir muita força, eu vou tentar otimizar ao máximo esse efeito de somação. Bom, esse efeito de somação, ele vai nos remeter a um outro conceito bastante importante que nós vamos ver na unidade 2 também, que é relacionado à frequência de disparo do músculo. A frequência de disparo, né? Vou colocar um FD aqui só para vocês lembrarem. Vocês verem que eu desenho muito bem. A frequência de disparo, ela está relacionada a quantos disparos em intervalo de tempo aquela unidade motor está trabalhando. Qual é essa unidade de tempo? Normalmente o segundo. E aí o número de eventos em um segundo recebe o nome de Hertz. Então, Hertz é uma unidade de frequência, o símbolo é o Hz, então Hertz é uma unidade de frequência, está relacionado à quantidade de eventos ocorridos em um segundo. E esses 3 gráficos aqui, eles podem ajudar a gente a ver com quantos Hertz essa possível unidade motor aqui estava trabalhando. Se eu tenho na primeira figura, lá na figura A, um disparo a cada 200 milissegundos, quer dizer que dentro de um segundo eu terei 5 disparos. Então aqui eu tenho uma frequência de ativação em torno de 5 Hz, tá? Porque eu teria 5 disparos por segundo, um a cada 200 milissegundos. Na figura 2, se nós encurtássemos aqui um disparo a cada 100 milissegundos, quer dizer que eu estou cortando pela metade do intervalo entre um disparo e outro em relação à primeira figura, e então eu estou dobrando a frequência. Um estímulo a cada 100 milissegundos, um segundo tem 1000 milissegundos, então eu preciso de 10 estímulos para fechar um segundo, ou seja, eu tenho uma frequência de 10 Hz, né? Eu teria uma frequência de 10 Hz se acontecesse um disparo a cada 100 milissegundos. Então, a cada 100 milissegundos aqui eu teria um disparo, então eu teria uma frequência de 10 Hz. Tá? E esse controle dessa frequência de disparo contribui para a regulação da quantidade de força que o músculo é capaz de gerar. Poxa vida, mas a minha preocupação é a força máxima, né? Para mim não importa a regulação. Mas a verdade, gente, importa sim, importa em muito. Até mais do que a capacidade do músculo em produzir força máxima. O tempo inteiro, aí, nesse momento que vocês estão sentados ou em pé, ou realizando alguma tarefa, acompanhando essa aula, essa apresentação, vocês estão contraindo músculos que vocês não imaginam para manter a postura, para não deixar a cabeça cair para frente, pender para frente. E para manter essa postura, vocês não estão contraindo ao máximo. Esses músculos contribuem para os ajustes posturais. Vocês estão com um nível adequado de contração. Então, não baixo o suficiente para perder a postura e não alta, né, máxima, a ponto de exacerbar essas ações que fogem, então, do controle. Já não seria mais controle postural. Essa capacidade nossa refinada de ajustar exatamente quanto de força o músculo é capaz de produzir é extremamente importante para as atividades de vida diária e também para os gestos esportivos, né? Então a gente precisa sim de muito controle de força
durante as ações esportivas. E esse controle acontece em parte em função da frequência de disparo, né? Então, aproveitando mais ou menos esse efeito de somação ilustrado nessas figuras. E por fim, para encerrar a parte de hoje, nós temos o que seria o efeito máximo de somação, que é a contração tetânica. Ela acontece, a gente pode ver aqui no gráfico, o primeiro estímulo aqui, olha, ele aconteceu normalmente, atingiu uma determinada tensão aqui relativa, essa tensão reduziu, voltou ao nível basal, e 200 milissegundos depois vem um novo estímulo. Então não houve efeito de somação. Agora, a partir do segundo estímulo, nós começamos a observar um encurtamento, né, no intervalo de tempo. Na verdade, aqui foi mantido, entre esse e esse, nós temos aqui uma manutenção de 100 milissegundos, onde nós já observamos um efeito de somação. E a partir aqui desse estímulo, nós observamos um encurtamento bem significativo entre um disparo e outro, e com isso nós temos um efeito máximo de somação, que nós chamamos de contração tetânica. Se vocês buscarem aí uma imagem do que é o tétano, vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente. Talvez não conheçam ninguém com tétano, eu também não conheço, porque praticamente todo mundo toma a vacina antitetânica, né, para evitar esse tipo de doença. Mas nessa doença, no tétano, nós temos, né, o nome é esse, porque nós temos contrações tetânicas, ou seja, o indivíduo fica com o músculo bastante espástico, né, há uma contração sem momento de relaxamento, então a tensão é máxima o tempo inteiro, sem um controle por parte do sistema nervoso dessa frequência de disparo. Então o sistema nervoso trabalha com uma frequência de disparo elevadíssima, frequência de disparo máxima, que ele é capaz de trabalhar contraindo o músculo esquelético em máxima tensão, com efeito ótimo de somação, tá? Mas voluntariamente nós não conseguimos produzir isso. Por mecanismos artificiais, como eletroestimulação, a gente consegue sim simular, promover uma contração com tetania, tá? Mas, como eu disse, voluntariamente nós não somos capazes de promover isso. Bom, é isso para essa primeira aula. Então, parece pouco, mas nós já vimos aqui vários conceitos importantes e, né, na próxima a gente dá continuidade a uma temática similar. Obrigada.